Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 21, versículos do 23 ao 27. E hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São João da Cruz. Hoje nós ouvíamos uma cena bastante peculiar no Evangelho, porque dizia que enquanto Jesus estava no templo ensinando, chegou diante dele um grupo de sumos sacerdotes e anciãos ali do templo e começaram a repreender Jesus, questionando a ele a respeito da autoridade com a qual ele estava ensinando, porque isso não era permitido. Quem ensinava eram os doutores da lei, os escribas, os sumos sacerdotes, os anciãos. Eram estas pessoas que ensinavam o povo a respeito das coisas de Deus, das Escrituras e da lei de Deus. Mas Jesus, sendo Ele mesmo o próprio Deus e com toda a sua autoridade, por ser de fato o Filho de Deus, o fazia. E o fazia da melhor maneira possível, porque além de fazer com as palavras, ensinava também com os gestos de amor e de misericórdia que o acompanhavam sempre. E diante desse questionamento que estes anciãos e sumos sacerdotes fazem a Jesus a respeito desta autoridade, Jesus lhes devolve uma pergunta, dizendo a eles que se eles respondessem a sua pergunta, então também ele iria responder a pergunta que se lhe havia feito. E Jesus pergunta a estes anciãos e sumos sacerdotes a respeito de João Batista, como que ele batizava, por que João Batista agia daquela forma. E os mestres da lei, aqueles sumos sacerdotes, aqueles anciãos, ficam com medo de responder a Jesus, porque eles poderiam dar uma resposta que fosse contra a lei que eles mesmos pregavam, ou poderiam também dar uma resposta que fosse contra o amor do povo para com João Batista, colocando-os assim dentro de uma situação que seria difícil. Ou eles negariam a lei ou negariam a João Batista, e isso traria descontentamento para o povo. Então eles preferiram não se envolver e responderam dizendo que não sabiam, simplesmente assim. De outras formas, dizer que eles não quiseram se envolver de fato com a questão e nem assumir um posicionamento dentro da verdade daquilo que eles acreditavam. E por causa desta falta de resposta destes homens, então Jesus também se nega a respondê-los. É bem interessante isso nesse evangelho, porque Jesus simplesmente não responde nada. Eles não responderam, então Jesus também não responde. Mas nós conseguimos, a partir disso, entender muitas coisas bonitas deste evangelho. Primeiro de tudo, que Jesus em si já possuía autoridade, ele não tinha que provar nada para ninguém, porque as suas próprias palavras e as obras que ele fazia já por si só davam testemunho da autoridade que ele possuía. E além disso, nós vemos também o papel destes homens que simplesmente não se comprometem com aquilo que eles mesmos acreditavam, ou seja, parece que esses sumos sacerdotes e que estes anciãos acabavam andando um pouco de acordo com aquilo que lhes era conveniente. E naquele momento era conveniente também não assumir aquilo que pensavam. E como é diferente a atitude de Jesus, que por nenhum momento age por conveniência, por nenhum momento deixa de afirmar a verdade daquilo que ele anunciava, a ponto de morrer numa cruz pela verdade que anunciou. Por isso, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a sempre reconhecer a sua autoridade e entendê-lo como Mestre, Deus como Senhor de fato, e que nós jamais tenhamos medo de viver e de testemunhar o Cristo em quem nós acreditamos, e que esta verdade que nós acreditamos seja para nós sempre vivida da maneira mais completa possível e não de acordo com conveniências. Que Deus nos abençoe.